a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te contar 10 verdades sobre a baixa visão. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, inclusive tem uma playlist onde eu reúno todos os vídeos sobre essa deficiência, que eu vou estar deixando aqui no box de descrição para que você possa assistir depois de assistir esse vídeo. Além disso, eu também vou estar deixando o meu link de afiliados Amazon. Comprando qualquer coisa por esse link na Amazon, vocês não tiram nada mais do bolso de vocês e vocês me ajudam com uma pequena comissão. Essa é uma ótima forma de você contribuir com o canal a continuar postando vídeo por aqui. Primeira verdade, a baixa visão é uma deficiência visual irreversível. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Tem algumas deficiências visuais que elas podem ser corrigidas, melhoradas, através de óculos, de cirurgia, como por exemplo o transplante de córnea, mas no caso da baixa visão, isso não acontece na grande maioria dos casos, né? É óbvio que a baixa visão ela é um universo muito grande e que abrange vários tipos de deficiência que podem fazer com que a pessoa ela chegue à baixa visão. Inclusive tem tipos de baixa visão onde a pessoa ela fica estável, ela não chega a perder a visão. Tem baixa visão, onde a pessoa ela, ao longo do tempo vai perdendo gradativamente a sua visão, mas na grande maioria dos casos, a baixa visão ela é irreversível, ou seja, não tem um tratamento, aí, uma cura que possa fazer com que a baixa visão ela fique ok. Segunda verdade sobre a baixa visão. A baixa visão varia muito de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que têm uma visão mais periférica, que é aquela visão mais lateral aqui. Então, essas pessoas têm uma facilidade maior de andar na rua. É óbvio que elas vão ter as suas dificuldades, mas elas têm mais facilidade em relação a uma pessoa que tem uma visão central, por exemplo, que é aquela visão mais no centro do olho. Essas pessoas que têm visão central, por exemplo, elas têm uma facilidade maior na leitura, embora precisem de auxílios para ajudá-los, certo? Além disso, a gente também tem visão meio borrada, a gente tem visão tubular. Então, assim, tem vários tipos de baixa visão, digamos assim, várias formas de ser considerada baixa visão. E por isso, não é porque eu tenho dificuldade em uma coisa que todas as pessoas que têm baixa visão vão ter dificuldade em relação a isso, sabe? Cabe a gente realmente conversar com cada pessoa, que cada ser humano, cada indivíduo é único e não é porque a gente tem a mesma deficiência que a gente vai ter a mesma dificuldade, as mesmas coisas, a mesma causa, enfim. A baixa visão ela é muito diversa. Terceira verdade sobre a baixa visão. A baixa visão, ela afeta pessoas diversas. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu hoje, um bebezinho, pode nascer com baixa visão. Uma pessoa que não nasceu com baixa visão pode ter baixa visão ao longo da sua vida. Uma pessoa idosa também viveu a vida toda normal e lá no final da vida pode ter baixa visão. Ou seja, a baixa visão, ela pode afetar qualquer pessoa. Qualquer tipo de pessoa pode ter baixa visão e ela realmente atinge um público de pessoas muito diverso. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que nascem com baixa visão, mas não são diagnosticadas ali na infância, são diagnosticadas quando ela tem 7, 8 anos, 12 anos, né, na adolescência, então isso também acontece. Então, a baixa visão afeta várias pessoas em grandes níveis, né, de toda a faixa etária aí, pode fazer com que a pessoa, ela nasça ou adquira ou nasça e descubra a baixa visão ao longo do tempo. Quarta verdade sobre a baixa visão. A reabilitação visual, ela auxilia muito a gente, ajuda muito a gente no nosso dia a dia. Eu não lembro muito como funciona esse processo de reabilitação visual, sendo bem sincera para vocês, porque eu fiz esse processo quando eu era criança lá no Instituto de Olhos em Salvador. Mas basicamente eu sei que essa reabilitação visual, ela ajuda a pessoa com deficiência a conseguir usar o máximo do olho dela, conseguir fazer tudo do jeito dela, né? Do jeito que ela enxerga. Eu, por exemplo, consigo cozinhar, consigo lavar uma louça, lavar uma roupa, consigo andar na rua, consigo fazer várias coisas com a minha visão, por mais que eu enxergue bem pouquinho, né? Só 10%, eu consigo fazer várias coisas. E além disso, não só conseguir fazer várias coisas, eu também consigo olhar para uma situação e adaptá-la de acordo com o que eu consigo fazer. Por exemplo, quando eu tinha aula no laboratório, na faculdade, eu adaptei praticamente todo o laboratório. Então, por exemplo, eu pegava uma vidraria transparente, eu trabalhava com leite na época, e a vidraria, né, a marcação da vidraria normalmente é branco. E o leite é branco também. Então, branco no branco, para quem tem baixa visão, não dá para ver, basicamente. Então, eu usava uma caneta permanente e marcava onde eu precisava. Então, assim,
Além de aprender a viver melhor utilizando a sua visão, você também vai aprender formas de adaptar a sua realidade, de adaptar a sua vida de acordo com o que você precisa. Então, a reabilitação visual ela é muito importante para isso, para que você aprenda a viver de uma forma mais independente. É óbvio que por mais que eu seja essa pessoa que faça várias coisas e tudo mais, eu peço ajuda ainda, tá? Não sou 100% assim, independente, por exemplo, para dirigir, né? Não podemos, queria, mas não podemos. Mas enfim, a reabilitação visual ela é muito importante para que a gente possa aprender a viver de uma forma mais independente e aprender a usar o nosso olho, né? Usar o máximo dele da melhor forma possível. Quinta verdade sobre a baixa visão. A tecnologia, ela é a nossa aliada. Sim, pode parecer muito louco, né? Por exemplo, quando surgiu esses telefones aqui móveis que não tem nenhuma tecla, eu vi um vídeo de um rapaz que ele é cego falando que ele achou que não ia ter acessibilidade nenhuma, né? Porém, a tecnologia, ela é como se fosse um braço direito da pessoa com deficiência. Ela ajuda muito a gente no nosso dia a dia. O celular, por exemplo, eu digo que é a extensão do meu corpo, né? Eu uso ele para tirar foto de algum produto, de algum alimento, para conseguir depois ampliar aquela foto e ler o que eu preciso ler. Eu uso o celular, por exemplo, para me locomover em algum lugar. Tem alguns aplicativos de locomoção que ajudam a gente. Então, assim, o celular, ele é o nosso braço direito, ele ajuda muito a gente, não só o celular. Toda a tecnologia, na verdade, ela veio para nos auxiliar. Um exemplo é a Alexa, por exemplo, que pode transformar a nossa casa em uma casa inteligente. Então, a gente pode usar por meio da nossa voz, pedir para ela ligar uma luz, ligar uma televisão, enfim, essas são só algumas funções da Alexa. Então, eu ainda não tenho Alexa, pretendo ter, e quando eu tiver, com certeza eu vou trazer aqui para vocês, mostrando os benefícios dela. Mas enfim, se a gente for olhar ao nosso redor, a gente vê que a tecnologia ela não veio para uma barreira, digamos assim, da pessoa com deficiência visual e a sociedade. Ela veio justamente para facilitar a nossa vida e nos auxiliar no nosso dia a dia. É óbvio que tem algumas questões da tecnologia que são um pouco complexas, assim, que a gente não consegue resolver, como por exemplo, tem uma coisa que eu não consigo realmente fazer, é reconhecimento facial. Então, sempre que tem algum aplicativo que pede reconhecimento facial, normalmente é de banco, quando eu vou fazer isso, eu sempre tenho que estar com uma pessoa do meu lado me falando o que é que eu tenho que fazer. Quando eu tenho que aproximar o celular, quando eu tenho que afastar o celular, porque eu não consigo ler aquilo e fazer esses movimentos, porque basicamente para conseguir enxergar eu tenho que estar com o celular aqui na palma da minha mão, né, bem próximo do meu rosto. Mas fora isso, né, a tecnologia ela veio para nos auxiliar. Sexta verdade sobre a baixa visão. A baixa visão exige com que a pessoa faça adaptações no seu dia a dia. Seja de uma adaptação de uma iluminação mais adequada, por exemplo, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano aqui em casa, as luzes são 20 volts, que é uma bem grandona, que ela é bem clara. Por quê? A gente precisa de iluminação. Não é muita iluminação como o sol, porque o sol também realmente já encandeia o nosso olho, mas uma iluminação adequada para que a gente consiga fazer as coisas. Além disso, não só a iluminação, é importante também que você veja os objetos e você consiga adaptá-los para o seu dia a dia. Por exemplo, você cozinhando, você descobre que uma faca não é muito legal, que outra é mais interessante. Então, assim, com o seu cotidiano, no seu dia a dia, você vai vendo que é possível você ir adaptando as coisas para que você consiga realizar tal tarefa. Mas a adaptação, ela é muito importante, seja de lupas, de telelupas, por exemplo, uma tela ampliada em um computador, uma tela ampliada no celular. Então, todas essas adaptações, elas são maravilhosas e ajudam muito a gente a conseguir viver uma vida normal, né? Mesmo com adaptações e ser um pouco mais independente, apesar da nossa deficiência visual. Sétima verdade sobre a baixa visão. A baixa visão impacta na mobilidade da pessoa que tem essa deficiência, mas essa barreira, digamos assim, ela já foi um pouco melhorada por conta do desenvolvimento de bengalas, com guias, aula de orientação e mobilidade. Então, tudo isso veio para nos auxiliar e ensinar a gente a andar em espaços urbanos. Hoje eu moro numa cidade pequena do interior, não tem muito trânsito, então é mais tranquilo de andar. Porém, eu evito andar nas calçadas, porque tem uma calçada que é lá em cima, tem outra que é mais embaixo, e conseguir observar tudo isso é um pouco complexo. Então, às vezes, eu ando ali na guia, perto da calçada,
porque é mais tranquilo a andar em cima da calçada, certo? Mas, por exemplo, uma cidade como São Paulo, meu Deus, eu seria mais limitada em relação a andar ali, porque realmente são muito carro, é muita gente, é uma muvuca e tem que prestar atenção em muita coisa ali, né? Eu lembro que quando eu fui para São Paulo eu me senti um pouco perdida em relação a isso, mas apesar de ser uma cidade grande com muito movimento, é uma cidade que também tem muita acessibilidade, né? Eu vejo principalmente no metrô de São Paulo, né? Tem os espaços para você andar com a bengala, tem pessoas que ajudam. Então, assim, apesar da gente ter a nossa limitação na mobilidade, na hora de andar, tem muitas pessoas que ajudam a gente no nosso dia a dia, o que é maravilhoso. Inclusive, quero deixar ressaltado aqui que quando uma pessoa te pede ajuda para atravessar a rua, por exemplo, e depois ela pega o celular, ela não está mentindo, ela pode ter baixa visão. Oitava verdade sobre a baixa visão. A compreensão da sociedade é algo muito importante. Por que eu quis trazer essa questão da compreensão da sociedade? Gente, muitas vezes a pessoa com baixa visão é muito mal interpretada, justamente por ser uma deficiência oculta. O que seria uma deficiência oculta? Uma deficiência que você bate o olho e que você não vê logo de cara que aquela pessoa tem uma deficiência ou não. Em alguns casos é mais fácil de identificar que a pessoa tem deficiência visual, mas em outros casos não. Então, por conta dessa diversidade de existir várias formas de ser uma pessoa com baixa visão, gera uma confusão, né, na cabeça das pessoas. E por mais que a gente deficiente visual com baixa visão seja a grande maioria na sociedade, as pessoas ainda não conhecem. Está muito enraizado na cabeça das pessoas que o deficiente visual é só o cego e que o baixa visão não é considerado deficiente visual justamente por ele enxergar. Então, trazer conteúdos aqui para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais sobre essa deficiência é muito importante para que elas entendam que existem pessoas com deficiência visual que enxergam algumas coisas, mas que não tudo e que precisam de ajuda para algumas outras coisas. Então, quando você vê uma pessoa com deficiência na fila preferencial que aparentemente não parece ter, não duvide, ela está ali porque realmente é o direito dela. Eu sei que infelizmente acontece pessoas que não têm nenhum direito de ir lá e frequentar a fila preferencial, mas não façam isso. Isso acaba prejudicando as pessoas que realmente precisam, as pessoas que têm uma deficiência oculta e que precisam usar aquele espaço, certo? E muitas vezes acabam sendo mal interpretados justamente pela falta de informação, pela falta de conhecimento e por ser uma deficiência que não é tão visível assim. Então, o que eu quero pedir para vocês é que vocês tenham um pouco mais de compreensão, um pouco mais de empatia e entendam que deficientes visuais são diversos e que existem vários tipos, várias formas de ser considerado deficiente visual. Nona verdade sobre a baixa visão. A baixa visão não significa que a pessoa tem falta de habilidade. Na verdade, as pessoas com baixa visão conseguem realizar grandes tarefas, conseguem exercer grandes profissões, desde que seja indicado para ela os auxílios necessários, porque essa pessoa ela não vai conseguir, por exemplo, olhar para uma manga e uma esteira que está passando e ver de longe qual é a manga que não está legal. Ela não vai conseguir, ela vai precisar de uma ampliação no óculos, por exemplo, ela vai precisar que a esteira ela passe mais devagar para que ela consiga identificar. Mas sim, todas as pessoas com baixa visão têm habilidade para exercer grandes atividades, grandes funções e exercer grandes coisas nos espaços corporativos, por exemplo, desde que haja uma adaptação desses lugares para que ela consiga se locomover, para que ela consiga escrever um documento, para que ela consiga assinar alguma coisa, ou o exemplo da esteira que eu falei para vocês, né, que é um exemplo da minha área de tecnologia em alimentos, que muitas vezes a esteira passa muito rápido, não dá tempo da gente que tem baixa visão bater o olho e ver ali que aquela manga ela está apta ou não em uma questão de exportação. Então, assim, pessoas com deficiência podem exercer um cargo gigantesco, podem fazer grandes feitos, desde que haja acessibilidade, desde que haja uma, como é que eu posso explicar para vocês? Uma adaptação daquele ambiente para que ela possa exercer aquela atividade da melhor forma possível. 10ª verdade sobre a baixa visão. Bom, gente, o acompanhamento e o diagnóstico da baixa visão é muito importante. O acompanhamento regular, que eu falo de você sempre ir no seu oftalmologista, e o diagnóstico, quanto antes for feito, melhor, para que vocês realmente possam identificar o que realmente está acontecendo no olho daquela pessoa e diagnosticar e trazer realmente soluções para aquilo.
Porque, por exemplo, como o meu foi diagnosticado quando eu era muito criança, eu já fui para a escola sabendo mais ou menos dessa deficiência, então as minhas atividades elas eram adaptadas justamente por conta disso. Mas imagina se não tivesse sido descoberta quando eu era criança. Então muitas vezes eu ia para a escola, ia tentar fazer atividade lá, porque vinha num tamanho normal e eu não ia conseguir. Então, assim, o diagnóstico e o acompanhamento é muito importante para que a gente possa estar por dentro do que está acontecendo no nosso olho. Porque, querendo ou não, o olho da pessoa com baixa visão ele é muito complexo, gente. Eu digo por mim. Tem dia que eu acordo e meu olho está seco, tem dia que ele está lacrimejando muito, tem dia que ele está um pouco cansado. Então, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento e esse feeling para saber como que meu olho está naquele momento, para ver se eu consigo exercitar aquela tarefa naquele dia ou não. Então, por exemplo, ontem foi um dia que eu acordei e eu senti que meu olho estava um pouco cansado. Então, naquele dia eu não gravei vídeo, eu não editei vídeo, eu não fiz nada em relação à tecnologia. A única coisa que eu fiz foi coisas em relação à casa, porque isso realmente não afeta o meu olho, na verdade ele dá uma relaxada, né, porque eu não estou olhando para a tela. Então, o que eu fiz ontem foi basicamente isso. Mas hoje eu já vi que ele acordou melhor. Então, hoje eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês. E amanhã eu edito, porque já pra não forçar, né? Já que eu tô gravando hoje, amanhã eu edito, enfim. Então, a gente tem que ter esse conhecimento mínimo e acompanhamento dos nossos médicos para que eles possam trazer pra gente auxílios, novidades, coisas que vão ajudar a gente no nosso dia a dia, na nossa adaptação. E uma coisa que eu não trouxe aqui pra vocês, mas eu vou falar agora que o acompanhamento psicológico também é muito importante, porque a baixa visão ela afeta muito a nossa qualidade psicológica, principalmente quando a gente é adolescente, está passando por várias coisas ali no nosso dia a dia e a gente vê que a gente é uma pessoa que tem deficiência, que não consegue fazer tudo como as outras pessoas. Então a gente está ali naquele momento de tentar encontrar a nossa caixinha e a gente vê que a nossa caixinha meio que não existe, né? Que a nossa caixinha é diferente. Então, principalmente quem é adolescente, passa por várias situações complexas e que é importante ter um psicólogo ali para te auxiliar nessa situação. Então, se você é pai, mãe, avô ou convive com uma pessoa com deficiência, coloque essa pessoa na terapia, porque quanto antes, melhor para que ela possa entender e lidar com as emoções dela. Porque, assim, eu, por exemplo, hoje me considero uma pessoa que eu aceito a minha deficiência visual, mas nem todos os dias são flores. Tem dia que eu acordo e que eu não quero nem saber disso. Então, assim, faz parte e entender isso é muito importante. Essas verdades que eu citei aqui para vocês ajudam as pessoas a compreenderem um pouquinho mais sobre a baixa visão, sobre essa deficiência que é tão pouco conhecida, né? E também valorizar os recursos que a gente tem ao nosso redor para deixar a nossa vida mais acessível. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui esse vídeo para que vocês possam assistir depois de assistir esse, né? Como vocês já estão terminando. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.